tem informação no Flamengo, informação do nosso companheiro aqui de Jovem Pan, Mauro César Pereira, e eu vou até ler aqui, né, o que publicou o Mauro César Pereira. Ele disse o seguinte: o Flamengo, de fato, tem interesse em Noah Okafor, suíço de 25 anos, né, filho de pai nigeriano e mãe suíça, que esteve emprestado ao Napoli, campeão italiano, no primeiro semestre deste ano. Então, é a informação do momento. Ele pertence ao Milan, que pede 15 milhões de euros pelo jogador. O clube carioca, né, segundo o Mauro César, quer pagar menos do que isso, então provavelmente, né, terá uma negociação ali nos próximos dias. Bruno Prado, o Flamengo então querendo, né, agora na janela de transferências essa contratação que seria, né, pelas informações ali, não é nem para Mundial, nem nada disso, né, pensando mais realmente na temporada aí como um todo. Não imagino, acho que não dá nem mais tempo, né, talvez já acabou o prazo de inscrição para o Mundial, né. Até o dia 10, amanhã. Até amanhã, então. O Botafogo, por exemplo, não inscreveu o Arthur Cabral. Pelo menos na lista em que eles divulgaram ontem, o Arthur Cabral não estava inscrito. Então seria realmente para a temporada, não é pensando nem em Mundial exatamente, né? Bruno Prado. É uma galera que vai voltar com uma semana, né? Ele veio do embalo comigo. Você acha que os amigos nossos que vão voltar rápido? Tem muita gente aí que vai voltar com uma semana. A gente tava olhando a tabela. Não é pra... Ou pode ficar por lá pra curtir, né? Porque tá todo mundo falando assim, não, o time brasileiro vai ter uma parada agora pra treinar aí, né? Quem fica aqui que não foi, que vai ter essa parada mesmo. Tem gente que vai bater lá e vai voltar com uma semana, vai dar 8 dias. Alguém vai ser eliminado com 8 dias. Só classificar 2? Falam bastante no Botafogo, né? Pelo grupo, né? Não, tô falando assim, lá do geral. Sim. E tem uma tendência de alguns brasileiros maiores de voltar, né? Sim. Grande Vamp. Quem você acha? O pilhado falaria... Agora eu vou falar... Vou me fazer aqui um pouco de pilhado, por alguns segundos. O pilhado falaria que você tá secando o Flamengo. Não, Flamengo não. Eu tô falando assim, Botafogo mesmo. Pô, pegar Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain. Flamengo não. Nós somos todos rubro-negros. Alvinegros. Vamos torcer pelos amigos. Tricolores. Vamos torcer pelos futebol brasileiro, né? Não, mas falando sério, pode voltar com 8 dias. Sim. Alguém vai voltar com 8 dias. Não tô falando só do... Sim, no geral. Sim. E aí, Bruno? O Noah Okafor, né? Suíço, 25 anos, atacante, né? Podendo chegar ao Flamengo. O Flamengo tendo interesse nessa contratação, Bruno. Bom, assim, o Flamengo busca reforçar o elenco, e o José Boto já falou algumas vezes sobre isso, que vai buscar algumas peças. Assim, o que eu tenho de lembrança do Okafor, ele não é exatamente um 9, assim, pelo que eu me lembro dele. Ele é um cara que pode jogar até por dentro, mas eu lembro dele como um jogador mais de movimentação, que pode jogar por dentro, pode jogar até do lado. Não é exatamente um ponta, mas também não é um 9, assim, que eu lembro dele, ele não é. Pode até fazer essas funções, mas eu vejo mais ele como um segundo atacante, um cara de movimentação. É um cara que não se firmou assim, totalmente no futebol italiano, principalmente onde ele passou os últimos anos. Ele saiu no meio da temporada, trocou o Milan pelo Napoli. No Napoli jogou muito pouco, no time que foi campeão aí, italiano, mas ele participou muito pouco. No Milan jogava um pouco mais. Só que assim, ele nunca foi assim, um cara absoluto, um dos melhores, um dos principais atacantes do time. Era um cara que entra, sai do time, às vezes titular, às vezes não é. Você pode até ajudar, mas eu não investiria assim tão alto no jogador. É um cara que pode fazer parte do elenco, pode ser útil, jogador que jogou já a Copa do Mundo com a seleção suíça, Eurocopa, enfim. Não é um jogador ruim, mas eu não faria assim, um investimento altíssimo para trazê-lo. Se puder trazer em boa condição, é um cara que pode ser útil, sim. Esse valor, né, de 15 milhões de euros daria um pouco mais de 95 milhões de reais na cotação atual. Estamos falando da possível contratação de Noah Okafor, suíço, 25 anos. Flamengo tem interesse nesse nome, Vamp, atacante, só que o valor é alto, né? O Milan pede 15 milhões de euros, pouco mais de 95 milhões de reais. Eu não, sinceramente, assim, se perguntar se eu conheço, não sei, né? Como também quando chegou o Jorginho, também não conhecia. Mas o Boto deve conhecer, porque ele trabalhou, normalmente essas contratações tudo é com o dedo dele e a avaliação da comissão técnica, né?
Então eu não posso falar. Afinal de contas, ele trabalhou no futebol croata, trabalhou ali na Europa. Ele deve conhecer melhor esses atletas. E aí, Raí, você tem alguma informação assim já do Noel Okafor jogando? Já viu ele jogando? Enfim, é do Milan, estava emprestado, né, para o Napoli, e agora o Flamengo até quer, pela informação do Mauro, diminuir esse valor, né? Porque 95 milhões de reais é muito dinheiro, né? O que você pode falar pra gente, Raí? Como eu vi algumas vezes ele jogar na seleção em competições eliminatórias, enfim, Euro, Copa do Mundo, ele disputou também, por clube menos. Ele foi contratado pelo Milan na temporada retrasada, né? Não na temporada que passou. Jogava no Salzburg, da Áustria. É um jogador que não é um centroavante, de fato, não é um jogador de área, muito distante disso, aliás. Essa temporada não foi uma boa temporada para ele. O Milan também passou por muitos problemas e aí ele sai emprestado para o Napoli. No Napoli também não se firmou, fez um gol na temporada, em 21 jogos que ele atuou, então atuou muito pouco. Antes disso, ele teve bons números lá no Salzburg, né? 10 gols em uma temporada, 12 na outra, enfim. Mas é um jogador, assim, pelo que eu vi, o pouco que vi alguns jogos e o que a gente colhe aqui de informação no sentido de procurar dados e tentar entender como ele rendia nos clubes que estava, é um jogador médio, cara. Assim, eu não pagaria 15 milhões de euros por ele jamais. Eu acho que com essa grana o Flamengo, inteirando um pouquinho mais, pode encontrar um outro jogador que possa ser uma solução. Porque muita gente também tem uma visão, da qual eu discordo muito, de que qualquer jogador que venha para cá do futebol europeu vai deitar no futebol brasileiro. Não é assim, cara. Às vezes você traz jogadores, paga uma grana por eles, né? Porque vem da Europa, tem o selo de ter jogado em grandes clubes ou de uma nacionalidade europeia, e eles acabam custando muito caro, mas chegando aqui não tem aquele desempenho imaginado. Isso quer dizer que o Okafor, se contratado de fato, não vai jogar nada, vai ser um mico? Não, pode ser que ele venha, desempenhe um bom futebol pelo Flamengo. Mas assim, pelo que tenho de avaliação da carreira dele, né? O pouco que vi, repito, eu não pagaria esse valor. 15 milhões de euros, acho muito dinheiro para um jogador que não vai ser uma solução para um eventual problema que você tenha, né? Nem é um jogador que o Flamengo precisa nesse momento, né? Ele pode jogar pelo lado, um segundo atacante, coisa do tipo. Acho que o Flamengo tem outras necessidades. Principalmente se sair, por exemplo, o Gerson. O Flamengo vai precisar repor esse jogador. A reposição dele não é o Jorginho, são jogadores diferentes. O Jorginho é mais um primeiro volante. Então o Flamengo talvez tenha outras necessidades do que essa do Okafor, não faria essa contratação. É isso então, o Flamengo que também, né, se prepara para o Mundial de Clubes, né, embarca na próxima quarta-feira rumo aos Estados Unidos para jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Seguimos no YouTube, diga, Vamp. Um amigo nosso, né? Um amigo que acompanha sempre o programa aqui, o meu Chuchu, né? Flamenguista doente, falou que, olha o que ele mandou aqui pra mim agora. Informação, os ingressos estão encalhados. Baixaram bastante os preços. Paguei no início das vendas $120 para o jogo do Flamengo. Agora está por $75 para todos os jogos. Era 120, agora caiu para $75. A galera não tá comprando, né? A gente falou um pouco disso aqui semana passada. Você até falou, né? Que os Estados Unidos. Né? Você até falou que os alemães. Foi Boca e Bayern o jogo que mais foi vendido. Mas, de uma forma geral, os americanos não têm cultura de futebol. Os Estados Unidos é um país que não tem cultura de futebol. Então, sim, não dá para esperar que... turistas de quem chegar. Vai depender de quem for daqui para lá, de outros lugares, de outras partes do mundo, mas a gente vai ver, repito, disse isso aqui semana passada. Estádios muito grandes, né? Muito jogo vazio, porque os estádios são muito grandes, estádios para 70, 80, 90 mil pessoas. Claro, Real Madrid, City, PSG são atrações que aí isso sim desperta o interesse do público local. Mas os clubes brasileiros, os clubes mexicanos, os próprios americanos, né? O Los Angeles FC que vai jogar, clubes de outros lugares, africanos, asiáticos, enfim, a gente não vai ver casa cheia nesses jogos. A FIFA fez uma escolha por levar o torneio para um país, também por conta da disputa da Copa do Mundo, talvez para testar algumas sedes, que não tem essa cultura de futebol. A tendência, inclusive, que em 2029, né, que é o próximo Mundial, ele seja disputado na Arábia Saudita, que é também uma sede da Copa do Mundo de 34. Também vai servir ali como um evento teste. Então, essa próxima Copa do Mundo deve ser disputada na Arábia Saudita. Isso ainda não é oficial, pode ser confirmado aí nos próximos meses, até o final do ano. Então, a FIFA tem feito uma escolha por levar esses campeonatos para países que não têm cultura de futebol.
O que a gente vai ver, repito, nos Estados Unidos vai ser muito jogo com o estádio vazio. E eu acho que para a FIFA, do ponto de vista do produto, isso é bastante negativo. Independentemente do dinheiro que ela vai arrecadar ou não, não é isso que vai fazer diferença lá no balanço da FIFA no final do ano, né? Ter 5, 10 ou 50 mil pessoas no estádio. Mas para o produto é ruim você vender para o mundo um produto onde o público não vai ao estádio assistir.